Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, vamos investigar juntos um conjunto de materiais bem detalhados, né? Sobre vários transtornos ligados ao uso de substâncias. Tem informação aqui sobre estimulantes, tipo anfetaminas, alucinógenos como PCP, opioides, um assunto bem complexo, e também os inalantes. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco os efeitos dessas substâncias, sabe? No corpo, na mente, aprender a reconhecer os sinais de intoxicação, de abstinência também, e entender as abordagens de tratamento que existem. É um tema bem complexo, não tem dúvida, mas olha, as informações que a gente tem aqui trazem uns ângulos surpreendentes, eu diria, importantes. Preparados? Ok, então vamos mergulhar nisso. Exato. E, assim, compreender essas dinâmicas vai muito além do consultório, né? É fundamental para a gente ter uma consciência social maior, eu acho, especialmente se a gente pensar em crises atuais, como a dos opioides, que os documentos que a gente analisou mencionam bastante. Vamos, então, analisar os mecanismos por trás de cada grupo desses de substâncias e as implicações disso tudo? Combinado. Começando então pelas anfetaminas e outros estimulantes. O material descreve as mais clássicas, né? Dexedrine, Ritalin, que basicamente agem liberando dopamina. É um neurotransmissor ligado ao prazer, à atenção, daí o efeito estimulante. Mas também tem as chamadas designers, sabe? Tipo MDMA, ecstasy. Essas aí liberam não só dopamina, mas serotonina também. Isso dá para elas propriedades estimulantes e, às vezes, até meio alucinógenas. O curioso, né, é que essas substâncias têm usos médicos legítimos. Isso está nos textos. Citam tratamento para TDAH, por exemplo, narcolepsia, aquela sonolência excessiva durante o dia, e até para casos de depressão que não respondem a outros tratamentos. Só que, ao mesmo tempo, o risco de abuso é altíssimo, especialmente entre adolescentes, jovens, adultos. Parece uma faca de dois gumes, né? Exatamente. É bem isso. E quando acontece a intoxicação por anfetaminas, os sinais são bem característicos e o material detalha bem. Tem a euforia, claro, mas também alterações importantes na pressão, nos batimentos cardíacos que podem tanto subir quanto descer, é interessante isso, náuseas e um sinal visual que vale a pena guardar, pupilas dilatadas. A gente vai ver o oposto depois. Outros sinais podem incluir perda de peso e uma alteração na atividade motora que é curiosa. A pessoa pode ficar muito agitada ou, paradoxalmente, muito lenta. Além disso, podem aparecer calafrios, dificuldade para respirar, suor excessivo, até convulsões, arritmias cardíacas e alucinações. Um ponto prático para detecção. O exame de urina consegue pegar as anfetaminas por mais ou menos 1 a 2 dias depois do uso. E a abstinência? O material descreve como um crash, sabe? Uma queda bem abrupta. Vem com muita irritabilidade e uma sonolência extrema que a gente chama de hipersonolência. É fascinante notar essa dualidade que você falou. Substâncias que são ferramentas médicas, mas que carregam um risco tão grande de desvio, de dependência. Essa dualidade é mesmo um ponto-chave. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para outra substância que os materiais destacam bastante, o PCP. Conhecido aí popularmente como pó de anjo, né? É classificado como alucinógeno e tem uma história interessante. Assim como a cetamina, que tem mecanismos parecidos, o PCP foi desenvolvido para ser anestésico, originalmente. Ele age bloqueando uns receptores de glutamato, os NMDA, e ativa neurônios de dopamina. A descrição da intoxicação por PCP que está no material parece bem pesada. Falam em agitação intensa, comportamento imprudente, muito impulsivo, julgamento super prejudicado e, frequentemente, agressividade. E aqui tem um detalhe que as fontes frisam como sendo realmente interessante para o diagnóstico, olha só. Um sinal clínico muito específico chamado nistagmo rotatório, que é um movimento rápido, involuntário e meio circular dos olhos. Parece ser um diferencial importante mesmo. Fora isso, é comum ter ataxia, falta de coordenação motora, pressão alta, coração acelerado, taquicardia, rigidez muscular e uma tolerância à dor bem alta. Isso mesmo. E essa rigidez muscular pode ser um sinal de alerta para problemas bem graves.
Os materiais alertam para a importância de verificar os níveis de CPK, é a creatinofosfoquinase, uma enzima que indica dano muscular, e também a função do fígado, porque ambos podem estar alterados por causa da rabdomiólise, que é essa quebra das fibras musculares, e pelo estresse geral no corpo, né? Outro ponto prático, a detecção na urina dura mais tempo que a das anfetaminas, pode chegar a uma semana. No tratamento da intoxicação aguda, a prioridade é estabilizar a pessoa. Aí se segue o protocolo ABC, né? Garantir vias aéreas livres, airway, respiração adequada, breathing e circulação funcionando, circulation. Monitorar sinais vitais, eletrólitos, é crucial. As fontes mencionam algumas estratégias, tipo acidificar a urina para acelerar a eliminação do PCP e usar medicamentos como benzodiazepínicos para acalmar a agitação, ou, em casos mais sérios, antipsicóticos em doses baixas para controlar a agitação extrema e alucinações. Nossa, são muitos detalhes específicos, né? E cruciais, seja para quem trabalha na área da saúde ou para quem está estudando isso, especialmente essa questão do nistagmo rotatório como um sinal quase que só do PCP, é bastante informação para assimilar, para guardar. Com certeza, organizar tudo isso, entender as nuances e principalmente conseguir fixar esses detalhes pode ser um desafio, sim. Falando nisso, né, para quem é estudante e precisa dominar esses assuntos complexos, seja para a prova ou para a prática clínica mesmo, ter acesso a ferramentas de estudo que funcionem faz toda a diferença. Vale a pena dar uma olhada no medcolb.com.br. O aplicativo deles oferece o maior banco de questões do Brasil, sabe? Cobrindo provas de várias instituições e tudo comentado por especialistas. Além disso, tem resumos bem objetivos, aulas completas e flashcards, para revisar onde quiser. É um recurso bem completo para quem busca se preparar de verdade. Ótima sugestão. Ferramentas assim, mais direcionadas, podem realmente ajudar a otimizar o aprendizado nesses casos. Voltando ao PCP, depois de ver todos esses detalhes, fica bem claro o quão perigosa e complexa pode ser uma intoxicação por essa substância. Mudando agora para um grupo de substâncias que, infelizmente, está muito em voga. Os opiáceos e os opioides. Os materiais que a gente analisou listam vários exemplos, né? Desde a heroína, que é ilícita, até medicamentos super comuns como codeína, morfina, metadona, meperidina e até o dextrometorfano, que está em alguns xaropes para tosse. As fontes fazem questão de sublinhar a crise mundial enorme de opioides. É impressionante pensar que substâncias feitas para aliviar a dor viraram causa de tanto sofrimento, tanta dependência. Essa crise, pelo que a gente leu, provocou uma mudança real de mentalidade na medicina. Tem uma pressão crescente para buscar alternativas que não sejam opioides no manejo da dor crônica. E olha que curioso, os documentos mencionam até práticas como mindfulness, a atenção plena, como abordagem complementar. E não é só uma ideia solta, não. Indicam que já tem estudos mostrando a eficácia do mindfulness no controle da dor. É quase como se a crise estivesse forçando a gente a buscar soluções fora da caixinha da farmácia tradicional, né? O mecanismo de ação é a chave para entender tudo isso. Os efeitos desejados, os indesejados, a dependência. Os opioides agem estimulando receptores específicos no sistema nervoso, os receptores opioides. As fontes citam os principais: mu, kappa, delta e lambda. A ativação desses receptores causa sedação, analgesia, que é o alívio da dor, e, crucialmente, leva ao desenvolvimento da dependência, tanto física quanto psicológica. Na intoxicação aguda, os sinais são muito, muito característicos e potencialmente fatais. A lista inclui sonolência profunda, que pode ir para o coma, náusea e vômito, principalmente no começo, constipação intestinal, que é bem persistente, fala arrastada e o sinal clássico que contrasta totalmente com as anfetaminas, pupilas contraídas bem pequenas, descritas como puntiformes ou pinpoint pupils. Esse é um achado fundamental. Além disso, podem ocorrer convulsões e o maior perigo de todos, a depressão respiratória grave. É a principal causa de morte em overdose de opioides. O tratamento da overdose é uma emergência médica absoluta. De novo, o ABC, vias aéreas, respiração, circulação,
é prioridade máxima. A parada respiratória pode acontecer muito rápido. Felizmente, existe um antídoto específico e que salva vidas, a naloxona ou a naltrexona. Geralmente administrada na veia, ela reverte os efeitos dos opioides nos receptores. Muitas vezes a pessoa precisa de suporte ventilatório, até mesmo intubação e ventilação mecânica, até conseguir respirar sozinha de novo. Já o tratamento da dependência crônica, bom, aí é um processo de longo prazo. Os documentos mencionam o tratamento ambulatorial, muitas vezes usando medicamentos como a metadona ou a buprenorfina, às vezes combinada com naloxona, como no Suboxone. Esses remédios ajudam a controlar os sintomas de abstinência e a fissura, aquele desejo intenso pela droga, sem causar a mesma euforia. Mas o tratamento não é só remédio, claro. Psicoterapia individual, em grupo, é essencial. E o apoio de pares, em grupos como Narcóticos Anônimos, o NA. E isso conecta de volta com a complexidade que você falou. Lidar com uma dependência que, para muita gente, começou com uma receita médica para tratar dor. E como é a síndrome de abstinência de opioides? Os relatos que a gente deu descrevem uma experiência física e psicológica muito, muito desagradável. Os sintomas incluem disforia, um mal-estar profundo, o oposto da euforia, insônia persistente, lacrimejamento, coriza intensa, parece um resfriado muito forte, bocejos o tempo todo, fraqueza geral, suor abundante, piloereção, os famosos arrepios, Daí vem a expressão cold turkey, em inglês, pele de peru arrepiada. Problemas gastrointestinais também, náusea, vômito, diarreia, pode ter febre. E aqui um contraste interessante. Na abstinência, as pupilas ficam dilatadas, o oposto da intoxicação. Talvez o sintoma mais marcante sejam as dores musculares e articulares, descritas como excruciantes, quase insuportáveis. Mas tem um ponto crucial que as fontes ressaltam bem. Por mais terrível que seja, a síndrome de abstinência de opioides, diferente da abstinência de álcool ou barbitúricos, por exemplo, geralmente não é considerada fatal. Não tem risco iminente à vida. É um sofrimento enorme, claro, mas não costuma matar diretamente. Outro detalhe clínico interessante que está nos documentos é um achado no exame físico conhecido como skin popping. São cicatrizes bem características, geralmente circulares, meio afundadas, podem ser encontradas em lugares menos óbvios do corpo, tipo entre os dedos dos pés ou na parte de trás das coxas. Elas são resultado de injeções subcutâneas repetidas de opioides. O problema é que esses locais têm um risco altíssimo de infecção, de formar abscessos graves. Isso reforça a necessidade de um exame físico minucioso, da cabeça aos pés, procurando esses sinais e também sinais de infecção sistêmica, como febre. E só para martelar esse ponto mais uma vez, porque é a chave mesmo. Intoxicação aguda por opioides igual pupilas pontiformes, miose. Entendido. Anotado. Para fechar nossa análise de hoje, então, os materiais trazem um último exemplo, quase um caso rápido, assim. Um adolescente chega na emergência, levado pelos pais, e durante a avaliação se nota um odor químico meio estranho na respiração dele. Qual seria a principal suspeita aí? Os documentos sugerem fortemente o abuso de inalantes, a prática conhecida como huffing. Um sinal que poderia confirmar essa suspeita seria uma erupção na pele, uma dermatite ao redor do nariz ou da boca. E as consequências do uso crônico de inalantes, a gente está falando de solventes, colas, tintas, aerossóis, são, olha, verdadeiramente devastadoras e de longo alcance, segundo as informações que a gente tem. A lista de danos potenciais é assustadora. Atrofia cerebral, às vezes ligada à exposição a metais pesados como cobre e zinco presentes em alguns produtos, encefalopatia tóxica, que significa um dano difuso no cérebro, aumento do risco de convulsões, desenvolvimento de epilepsia, déficits cognitivos com redução de QI, problemas neurológicos como ataxia, perda de coordenação, mioclonia, que são espasmos musculares súbitos, coreia, movimentos involuntários,
tremores, danos nos nervos também, como neuropatia óptica, lesão do nervo do olho e outras neuropatias periféricas que afetam movimento e sensação. E os perigos não são só a longo prazo, não. O uso agudo também pode ser fatal. Pode levar à morte súbita por parada respiratória, arritmias cardíacas graves ou aspiração de vômito. Cronicamente pode causar falência do fígado, dos rins, além de rabdomiólise, aquela destruição muscular que a gente já falou. É uma lista extensa de danos graves em múltiplos sistemas do corpo. O tratamento, tanto agudo quanto crônico, é basicamente de suporte, focado em manter o ABC e tratar as complicações que aparecerem. Isso realmente levanta uma questão importante sobre os perigos escondidos em substâncias que parecem tão acessíveis, quase banais, né? Mas que têm um potencial destrutivo enorme. Uau, que percurso a gente fez hoje! Exploramos as anfetaminas com seus dois lados, o PCP, com sinais tão particulares como no estagmo, a crise complexa multifacetada dos opioides e os riscos severos dos inalantes. Vimos como detalhes como o estado das pupilas dilatadas ou contraídas podem ser pistas diagnósticas cruciais. E percebemos como cada classe de substância tem seus próprios mecanismos, seus riscos específicos, seus desafios no tratamento. Então, o que a gente tira disso tudo? Acho que fica bem claro como é vital estarmos bem informados sobre esses temas, tão complexos e que, infelizmente, tocam a vida de tanta gente. Sem dúvida. Cobrimos os mecanismos de ação, os sintomas-chave de intoxicação, de abstinência e as linhas gerais de tratamento, tudo com base nos materiais que a gente analisou. Como reflexão final, talvez, vale a pena pensar nessa linha muito tênue, sabe? E às vezes meio borrada entre o uso terapêutico legítimo de certas substâncias e o potencial imenso delas para abuso e a dependência. Fica a provocação. Como substâncias criadas originalmente para aliviar a dor, para tratar condições médicas ou até para anestesiar, acabam mostrando um lado tão sombrio e desafiador. Isso exige de todos nós, profissionais de saúde, pacientes, famílias, a sociedade como um todo, um olhar cada vez mais atento, informado, crítico e, acima de tudo, humano para lidar com essas questões tão delicadas.